Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. Espero em Deus que todos vocês estejam bem. Irmã Cida, estamos orando por sua família, estamos orando pela saúde da Ágata. Hoje, domingo de Páscoa, era um dia, irmãos, que eu desejava estar. Não que nos outros eu não desejava, mas é um dia tão especial para nós, um dia que comemoramos, que podemos celebrar a ressurreição de Cristo, a esperança que nós temos no nosso Salvador. Desejava estar junto com vocês, mas ainda não é possível. Ainda não é possível nos reunirmos, matarmos a saudade, apertarmos as mãos, nos abraçar. Mas vamos continuar orando a Deus para que estas coisas não sejam possíveis muito em breve. Domingo de Páscoa celebramos, nos regozijamos pela salvação, mas também pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É um dia onde nos alegramos, porque a nossa esperança está viva diante de Deus. O nosso Salvador vive, a morte não foi capaz de o detê-lo. Mas para que houvesse a ressurreição, antes, todos nós tivemos que chorar a crucificação, a morte do Senhor Jesus Cristo. A crucificação de Cristo, ela marcou o ápice, o limite em todas as suas dimensões do pecado humano. Agora entenda uma coisa, quando eu estou dizendo que chegou ao limite, não quer dizer que chegou ao fim, mas que ali na cruz, todos os pecados passados, presentes e futuros estavam ali representados ou estavam sendo pagos por Jesus Cristo naquela cruz. Naquela tarde onde se costumava a imolar o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus foi crucificado para apaziguar a ira de Deus sobre nós pecadores, para purificar a todo aquele que se rende, que se chega a Jesus Cristo com o coração arrependido. Naquela cruz, todos os pecados do homem foram depositados em Jesus Cristo. E toda a ira de Deus contra estes pecados foi paga pelo seu Filho. Como diz Charles Spurgeon, todas as maldades dos corações humanos de todas as épocas marcaram encontro ao redor da cruz. Assim como todos os rios vão para o mar, e como todas as nuvens descarregam sobre a terra, assim se congregaram todos os crimes dos homens para causar a morte do Filho de Deus. Todos nós somos culpados pela morte do Salvador. É este o tema da mensagem, da meditação que eu quero trazer para os irmãos esta noite. Culpados da morte do Salvador. O texto sugerido, Mateus 27, do 17 ao 31. Espero que os irmãos já tenham lido em suas casas. Alguns de nós nos declaramos culpados, sinceramente culpados, verdadeiramente culpados pela morte de Jesus Cristo. Temos esta consciência porque já fomos regenerados pelo Espírito de Deus. Enquanto outros, eles não têm uma compreensão da cruz, do sofrimento de Cristo, porque nunca foram conduzidos ao verdadeiro arrependimento. O propósito dessa mensagem esta noite é de despertar uma consciência adormecida em muitos de nós. É de reavivar em nossa mente de muitas maneiras que temos sido participantes sim da morte de Jesus Cristo. A semelhança daqueles que estavam presentes na crucificação. Todos nós estávamos representados naquele dia, ainda que alguns repudiassem a crucificação. A tenha repetido em nossos dias, se não na forma, mas em espírito e em seu coração. Examinando a narração de Mateus 27, do 17 ao 31, encontramos melhor dizendo, não um relato, mas parte do relato
do julgamento, da apresentação de Jesus diante de Pilatos e a entrega de Jesus Cristo aos judeus para ser crucificado. Mas também, olhando atentamente, encontramos ali várias pessoas, as quais negaram e mataram a Jesus Cristo, as quais exemplificam pessoas nos nossos dias. Encontramos Pilatos, encontramos os principais sacerdotes e as autoridades do povo judeu, encontramos as multidões e encontramos os guardas. E todos estes representam pessoas nos nossos dias que participam da morte do Senhor Jesus Cristo. Vejamos então o primeiro exemplo, ou a primeira pessoa que representa pessoas ainda hoje, Pilatos, que representa os omissos e covardes que crucificaram a Jesus Cristo. Por várias vezes Pilatos havia declarado: não acho culpa alguma neste homem. Contudo, não foi capaz, não teve a coragem de soltar Jesus Cristo. Ele mesmo reconheceu: não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E Jesus também havia confirmado este poder dado a Pilatos. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então Jesus reconhece que do alto havia sido dada autoridade a Pilatos para o julgar e o condenar. A consciência de Pilatos não desejava condenar Jesus Cristo à morte. Ele envia Jesus Cristo a Herodes. Lucas, capítulo 23, versículos do 6 ao 12, vai nos trazer esse relato. E Herodes, por sua vez, também se omite, se acovarda de proferir tal sentença e devolve Jesus Cristo a Pilatos. Pilatos, por mais uma vez, tenta se livrar desta condenação. Ele então apela para uma tradição que havia entre o povo judeu de apresentar 2 prisioneiros e soltar um deles. Então ele apresenta Jesus e Barrabás ao povo. E a quem o povo escolhe? Certamente, muitos de nós têm tomado a mesma atitude que Pilatos tomou naquela tarde. Em pegar uma bacia, lavar as suas mãos e declarar: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Não, a responsabilidade não era deles, era de Pilatos. Porque Pilatos que tinha autoridade para crucificar ou não. Em outras palavras, Pilatos diz: faça conforme vocês querem. Faça conforme o desejo do seu coração. Muitas pessoas, meus irmãos, nos nossos dias, têm lavado as suas mãos e permanecido com seus corações sujos pelo pecado. Lavam as suas mãos para não ter que render a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto a vocês: quantas pessoas vocês já não presenciaram crucificando a Jesus Cristo, maldizendo, falando mal, falando heresias sobre Jesus? E você tem se calado diante destes. Você tem sido omisso. Você tem sido covarde em defender ao teu Salvador. Mas pastor, as pessoas estão livres para falar aquilo que elas quiserem. São muita gente, é muita pressão, eu não tinha como defender. Se as pessoas são livres para falar aquilo que quer, você também não é livre para defender Jesus Cristo da forma como você quer? Pilatos estava diante de uma multidão, sofria pressão. Você está se assemelhando a Pilatos quando você se omite e não defende ao Senhor Jesus Cristo. Quando você se acovarda e se cala diante de uma, duas ou de multidões e deixa Jesus Cristo ser crucificado. Nosso segundo exemplo, ou a segunda classe de pessoas que representam os homens em nossos dias, são os principais sacerdotes.
Eles representam os determinados opositores diante de Cristo. Os sacerdotes e os anciãos do povo judeu, eles queriam e pediam o sangue de Jesus diariamente e por diversas vezes o procuravam tirar a vida, pois não suportavam seus ensinamentos, as suas palavras, porque estas eram um protesto vivo do Senhor Jesus Cristo quanto aos seus atos, quanto à sua vida depravada, contra a censura daquilo de errado que eles faziam e eles não suportavam. Olhando para os nossos dias, para a nossa sociedade, temos pessoas que não suportam os ensinos de Cristo, que não suportam as suas palavras. A simples menção do seu nome as enfurece, porque a palavra de Deus as condena, revela os seus pecados mais íntimos e mais escondidos. E eles não suportam a luz que é colocada sobre os seus pecados e correm para as trevas. E das trevas reclamam o direito de serem ouvidas em todos os tempos, em todas as épocas. Sempre houve incrédulos e escarnecedores da palavra de Deus. Mas nos nossos dias, a humanidade usa uma linguagem mais imunda, mais podre. E são estes que gritam em seu coração: crucificam, crucificam! Estes, os opositores de Cristo, há aqueles que atacam também a sua deidade. São os que afirmam que Jesus Cristo, quando muito, era um homem bom ou um profeta nobre. Mas não Deus. Deus não. São estes que dizem: ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus, conforme o relato de João 19:7. Eles destroem a divindade de Cristo e reduzem a um simples ser humano. Como pode estas pessoas culparem os judeus e os romanos, se em seu coração ainda ecoam o mesmo grito: crucificam, crucificam! Os opositores de Cristo em nossos dias desprezam a sua morte, a sua expiação, desprezam a única maneira de reconciliar o homem com Deus. E ai daqueles que lutam contra esta verdade, porque lhes custará muito caro. O que cair sobre esta pedra será quebrantado, mas sobre quem esta pedra cair será esmagado, será esmiuçado. Nossa terceira classe de pessoas que representam aqueles culpados pela morte de Cristo, até em nossos dias, é a multidão. Esta representa as escolhas erradas que as pessoas têm feito. Foi apresentado diante da multidão, Pilatos apresenta diante deles o cordeiro e o lobo. Lado a lado, Jesus e Barrabás. Jesus, o Filho de Deus, autor da vida, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, sem pecado nenhum. Do outro lado, Barrabás, um assassino, culpado de rebelião e de roubo, rosto feroz, de olhar ameaçador, com todas as marcas de fúria e ódio. Um homem acostumado ao sangue, um bandido. Pilatos reúne os dois e deixa que os judeus escolhem a encarnação do amor e a encarnação do ódio, lado a lado. Estão diante deles. A quem deveriam escolher? E a quem eles escolheram? Estas são as mesmas escolhas que muitos têm feito hoje. Muitos têm escolhido seus desejos carnais para se deleitarem. Prazeres desenfreados. Descartam e desprezam a Cristo
e escolhem Barrabás. Outros têm escolhido os ídolos, álcool, drogas, prostituição, mentiras, avarezas, e a lista vai. Condenam os judeus porque elegeram Barrabás. No entanto, suas escolhas são as mesmas. Não, pastor, no meu coração não tem álcool, não tem droga, não tem ídolos. Mas o que você tem escolhido para sentar no trono em teu coração, que não é Jesus Cristo? Quais as escolhas que você tem feito que não é a Jesus Cristo? Se em teu coração, se no trono do teu coração Cristo não está lá, Barrabás lá está. Que o Espírito Santo de Deus te faça compreender esta verdade, que entristece ao Senhor e que condena. E alguém está pensando, ufa, graças a Deus, pastor, eu não sou culpado de nada disso que o Senhor já falou. Se você, meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte, não está representado por Pilatos, não está representado pelos principais sacerdotes na morte de Cristo, se você não está representado pelas multidões que gritavam, crucifica-o, com certeza você está representado pelos soldados romanos. Esta é a quarta classe de pessoas que estavam na crucificação e que nos representa. Representa o sofrimento e a dor que Cristo passou por nossa culpa. Tendo o povo escolhido Barrabás, Pilatos entrega Jesus Cristo na mão dos seus soldados, da guarda pretoriana, que imediatamente, diz o texto, começa a se divertir com ele. O tratam como objeto de escárnio. As palavras que lemos são cruéis e são suficientes para provocar lágrimas em todo aquele que as lê. Despojando-os das suas vestes, diz o texto, Mateus 27, 28 a 31. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tendo uma coroa de espinhos, a puseram-lhe na cabeça. E na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspiram nele. Tomaram um caniço e davam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para crucificar. Nem eu, nem você somos inocentes daquilo que aqueles guardas fizeram com Jesus. Estávamos lá, eu e você, fomos representados por aqueles guardas. Cada um de nós, cada um dos nossos pecados representa um espinho da coroa que foi tecida e colocada na cabeça de Jesus Cristo. Cada uma daquelas chicotadas, cada uma daquelas pancadas na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Chicotadas com pedaços de ferros amarrados na ponta do chicote ou pontas de ossos, capazes de dilacerar qualquer músculo. Ele tomou por mim e por você. Ele esteve lá no nosso lugar. Foram os nossos pecados que o colocou nesta situação. Quando pecamos, não esqueça disso. Quando pecamos, estamos chicoteando ao Senhor Jesus Cristo. Estamos dando com um caniço em sua cabeça. Quando você chega na igreja para adorá-lo, e o teu pensamento voa, 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 e o teu coração está longe dele. Quando a tua adoração é fingida, tu estás zombando dele, vestindo com um manto de púrpura,
E aqui eu quero que os irmãos saibam que o manto de púrpura era vestido naqueles reis nominais, que não eram reis, era apenas um espetáculo. Era isso que os soldados estavam fazendo. Tu não és reis. E ainda zombavam, salve, rei dos judeus. Quando a tua adoração é falsa, é esta a zombaria que você tem dito ao Senhor Jesus. Tua religião do domingo, que é esquecida durante a semana, torna-se haste de cana, um cetro que não tem nenhum valor e é colocado na mão de Jesus. Você vai na igreja no domingo, acha que está tudo bem, durante a semana vive uma vida depravada. Você está zombando da salvação que Deus lhe deu. Você tem insultado ao Senhor com seus hinos e suas orações. Você tem entregado a Ele uma adoração que não é adoração, uma confissão que não é confissão, um coração que não reconhece o Senhor como um rei. Não é assim que acontece. Peço-lhe que seja honesto com você mesmo. Por acaso não é assim que ocorre? Quando você prefere qualquer pessoa durante a semana que não é a Jesus Cristo. Quando você prefere ler qualquer livro que não seja a Bíblia. Quando você prefere se exercitar ou fazer qualquer outra atividade que não orar. Quando você prefere qualquer outra diversão que não a comunhão com Deus. Você não está desprezando e escarnecendo de Jesus Cristo. Você não está zombando do Senhor. E ainda tem aqueles com suas falsas religiões, causando espetáculos e desprezando o sangue de Jesus vertido. Não se colocam como verdadeiros adoradores. Fazem verdadeiros espetáculos enganosos e enganando a muitos com falsas curas, prosperidade. Se essas pessoas curam mesmo, vão no hospital. Quanta gente está morrendo? Quanta gente está padecendo naqueles leitos, na UTI? Vão lá e curem eles. Falsos espetáculos, falsa adoração. Desprezado, injuriado, coroado com espinhos e açoitado. Mas isso não era suficiente ainda. Faltava o golpe final. A cruz. A cruz é a prova de que todos nós somos culpados. Pois na cruz, Jesus Cristo reuniu todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, de toda a humanidade, e ali pagou por eles. A cruz era para mim, era para você, mas Ele levou sobre si todos os nossos pecados, tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que a nossa consciência esteja presente aqui esta noite. Que o Espírito de Deus esteja presente também. Para que, se tivermos que levantar a mão, não levantemos por inocentes, que não somos culpados da morte de Cristo. Se levantamos as nossas mãos, que seja para dizer, sou culpado do sangue do Senhor Jesus Cristo. Para que pudéssemos nos alegrar na ressurreição, teve que haver a crucificação. Se hoje nos alegramos na salvação, é porque alguém, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo, nos deu esta salvação. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e hoje nós somos culpados pela sua morte, mas somos perdoados e lavados em seu sangue. Que Deus nos faça entender isto. Nos alegremos, mas não esqueçamos que nós somos os culpados
pela morte do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão esta noite. Uma feliz Páscoa. Um bom domingo da ressurreição. Alegre-se o seu coração, pois o Salvador vive.